E aí galerinha, tudo bem? Vamos lá para mais uma aula de geografia comigo, professor Cássio. E como de costume, antes de darmos início à nossa aula, vamos fazer a correção da atividade anterior, tá bom? E lembre-se que a nossa atividade ela está disponível no Google Sala de Aula. Então vamos lá para a correção. Primeira questão. Assinale a alternativa que indica a causa das chuvas ácidas. Item A. Massas de ar quente e úmidas que se instalam em uma determinada região. No caso aí, a gente sabe que não tem nada a ver com as chuvas ácidas, né? No caso aí, ocorreriam chuvas normais. B. Queima de combustíveis fósseis por automóveis e indústrias que lança gases poluentes à atmosfera. No caso, a gente fica... pode ser a questão correta, mas vamos ver os demais itens. Formação de ilhas de calor nos grandes centros urbanos, no caso que é outro problema, né? Mas não é necessariamente uma causa aí da chuva ácida. Item D. Desflorestamento de áreas destinadas à agropecuária, né? No caso aí também não vai estar relacionado às chuvas ácidas. Então o item correto é o item B, né? No caso, esses gases poluentes que são lançados através de queimas, né, de combustíveis fósseis, tendem assim a ocasionar chuvas ácidas. Segunda questão. A poluição atmosférica está diretamente relacionada com o surgimento de doenças respiratórias em uma população, irritações das mucosas e casos de cânceres. São apenas alguns problemas causados por esse tipo de poluição, que deve ser rapidamente combatido. Analise as alternativas a seguir e marque aquela que não representa uma forma de diminuir a poluição atmosférica, né? No caso aí, você tem que marcar o item que não representa, tá bom? Uma alternativa aí para diminuir a poluição atmosférica. Item A. Monitorar áreas que correm risco de incêndio, no caso que ele pode sim contribuir, né, para a diminuição da emissão de gases poluentes, então seria verdadeiro. B. Diminuir o uso de veículos automotores também contribuiria, né, para diminuir, tá bom, esses gases poluentes. D. Reduzir o transporte coletivo, que no caso este seria o item correto, tá bom? O item D. No caso, reduzir o transporte coletivo. O correto seria aumentar o transporte coletivo. Quando se reduz o transporte coletivo, logo vai ter que aumentar, no caso, a utilização de veículos privados, né? Então, contribuiria aí para o aumento, tá bom, dos gases poluentes. Então, o item correto seria o item D. Mas vamos lá às outras alternativas. O item C, promover o reflorestamento, também contribuiria para a diminuição. O item E, não realizar queimadas, que também diminuiria aí a emissão de gases poluentes. Então, o item correto seria o item D. Terceira, nos últimos anos, observa-se um aumento crescente do percentual de CO2 na atmosfera. Entre os efeitos, o excesso de CO2 pode contribuir para, item A, resfriamento global, item B, diminuição da fotossíntese, C, aumento da camada de ozônio e D, aquecimento global. No caso aí, ela vai estar se referindo ao aquecimento global, então seria o item D, tá bom? Quarta e última questão. Suponha que você seja um consultor ambiental de uma importante cidade brasileira que sofre com o fenômeno de ilhas de calor. A diferença de temperatura entre um ambiente e outro nessa cidade chega a atingir a 10 graus Celsius. Para resolver ou acabar com esse problema, quais tipos de medidas deveriam ser adotadas entre as opções abaixo? Tá? No caso, a gente tem que marcar as alternativas abaixo, tá bom? Então, vamos lá. Item 1. A ampliação da cobertura vegetal, incluindo áreas com cobertura de edifícios. No caso, seria uma forma, então, se item é verdadeiro. 2. Implantação de espelho d'água em áreas urbanizadas, também contribuir para diminuir a temperatura, então seria verdadeiro. 3. Remoção de parques para construir edifícios modernos, no caso que esse item é incorreto, porque no caso com isso iria aumentar ainda mais as temperaturas. 4. Incentivo a meios de transporte que não sejam de massa, no caso que também iria contribuir, né, por conta do aumento da emissão de gases poluentes. Então isso está errado. E 5. Elaboração de políticas de combate à poluição. No caso, esse item aqui ele é verdadeiro. Então seria item 1, 2 e 5, tá bom? Então, feito a nossa correção, tá bom? Vamos dar início à nossa aula. A nossa aula de hoje, ainda falando sobre os problemas ambientais, iremos falar sobre a poluição dos solos, tá
bom? Então vamos lá. A poluição dos solos ele vai estar se referindo à degradação do ambiente por um ou mais fatores prejudiciais, né? Ou seja, como eu já havia comentado em aulas anteriores, qualquer alteração, tá, por parte do homem na natureza vai gerar um impacto ambiental, tá bom? Então, a poluição do solo é toda e qualquer mudança em sua natureza, no caso do solo, causada pelo contato com produtos químicos, resíduos sólidos e resíduos líquidos, os quais causam sua deterioração ao ponto de tornar a terra inútil ou até gerar um risco à saúde humana, tá bom? Ou seja, isso aqui é a poluição do solo, né? No caso vai ser a alteração do solo através de resíduos sólidos, líquidos ou produtos químicos no mesmo. E é justamente sobre isso que nós iremos estudar hoje, né? E aí nós temos aí como exemplo os resíduos sólidos que são descartados a céu aberto, sem nenhum cuidado. Isso tende a prejudicar bastante a natureza, tá? E também os produtos químicos, né? Como um desses exemplos de produtos químicos, nós temos aí os agrotóxicos, que é amplamente utilizado na agricultura, tá bom? Mas vamos lá. E consequentemente, com a utilização desses produtos químicos, com esses resíduos sólidos, tende a ocorrer a diminuição das áreas agricultáveis, né? Que seriam justamente aquelas regiões mais propícias para se desenvolver a agricultura, tá bom? O solo cultivável e diversos tipos de vegetação do planeta encontram-se ameaçados por causa do crescimento populacional e da demanda cada vez maior por alimentos e matérias-primas. Ou seja, o que nós temos nas últimas décadas é o aumento da população mundial. Consequentemente, o que nós vamos ter? O aumento por demanda de matéria-prima, o aumento por demanda de alimentos, e tudo isso tende a prejudicar cada vez mais o solo, principalmente quando as atividades econômicas, né, principalmente a agricultura e o extrativismo, eles não são realizados de forma que venha a proteger a natureza, tá? E aí, o que nós temos, né? Em consequência da expansão das cidades, da expansão dos cultivos, das criações de animais e das atividades extrativas, nós temos aí o aumento considerável aí, do desmatamento, dos processos erosivos do solo, né, da perda do solo cultivável, tá bom? Ou seja, é justamente através disso aqui, né, disso que crescimento das cidades, dos cultivos, da criação de animais, das atividades extrativistas, que está aumentando, né, e causando esses impactos ambientais. Mais uma vez, repito, impactos ambientais é qualquer alteração que é feita na natureza, tá bom? E como consequência, né, da expansão das cidades, da expansão dos cultivos, das atividades extrativistas, tá bom? O que é que nós temos? O aumento do desmatamento, o aumento da degradação dos solos, tá bom? Ou seja, ele vem aumentando cada vez mais, ok? E aí nós temos aí os resíduos sólidos e líquidos, tá bom? Os resíduos sólidos, como vocês sabem, é tudo aquilo que não se tem mais utilidade para o homem, né, para o ser humano, ou seja, ele é descartado da natureza, independente de ser sólido ou líquido, e que ele venha contaminar o planeta, tá bom? E aqui eu separei para vocês alguns dos principais poluentes, tá bom? No caso, nós temos o lixo doméstico e industrial, né, que quando descartado de forma inadequada, ele ocasiona vários impactos ambientais. Nós temos os resíduos da pecuária, né, no caso aí principalmente os agrotóxicos. Nós temos também adubos, herbicidas e pesticidas que vêm contaminar principalmente aí o lençol freático, né, e até mesmo o solo. E o esgoto doméstico e industrial, né, que vem contaminando aí os rios e também o solo, tá bom? Consequentemente, o que é que nós temos? Que a vegetação e o solo estão cada vez em risco, né? E aqui eu separei, por exemplo, duas vegetações, né, aqui no Brasil, que eles vêm sofrendo bastante, tá? No caso do primeiro cerrado. Qual seria o problema? Nós temos o avanço dos cultivos de soja. O que é que ele vem ocasionando, né? Além do desmatamento, nós temos a perda da biodiversidade, né, tanto da fauna quanto da flora, e a degradação dos solos, né? Por sua vez, os solos vão ficando cada vez mais expostos e suscetíveis aos processos erosivos, né? E nós temos também a floresta amazônica, né? Principal
problemática, extração ilegal de madeira. Consequência, temos também a perda da biodiversidade e a degradação dos solos, tá? Ou seja, aqui duas vegetações que sofrem problemas diferentes, né? Mas que vai estar relacionado com o desmatamento e que vai ocorrer a perda da biodiversidade e a degradação dos solos, tá bom? Com o desmatamento, nós temos aí o processo de erosão, como eu havia comentado com vocês, tá? O processo de erosão, ele ocorre quando as matas ciliares são desmatadas. Em consequência disso, nós temos o assoreamento dos rios, né? O que seria isso? Primeiro, mata ciliar. Professor, eu não sei o que é essa mata ciliar. Vamos lá. A mata ciliar é justamente a vegetação que ela fica, né, nas margens do rio, e ela serve como uma proteção. Ele vai evitar que os sedimentos fiquem aqui na cara do rio, tá bom? Ou seja, mata ciliar, essa vegetação que fica às margens do rio. E o assoreamento é justamente os sedimentos que são transportados para o rio, que faz com que fique acumulando sedimentos e o fundo, digamos que o leito do rio, ele simplesmente vai diminuir, né? E vai atrapalhar principalmente aí a navegação, tá bom? E aí, como consequência, né, do desmatamento das matas ciliares e da intensificação do assoreamento, nós temos a redução da profundidade do leito do rio e o impedimento aí da navegação, tá? Aqui, nessa imagem, nós temos um rio. Quando se tem a mata ciliar protegendo ele, ou seja, não vai entrar sedimentos nesse rio, tá bom? Já quando se tem a derrubada, né, o desmatamento dessa mata ciliar, como vocês podem observar, aos poucos, né, essa região aqui ela vai ser erodida, ou seja, os sedimentos vão ser transportados para o fundo do rio. E é justamente isso daqui que nós chamamos de assoreamento. E aqui é uma imagem ilustrando um rio assoreado, né? Vocês podem observar que este é o leito do rio, tá bom? Mas como este rio sofre com o processo de assoreamento, o rio está, digamos, com o seu leito muito pequeno, muito baixo, né? Ou seja, ele simplesmente dificultou bastante, digamos, que a navegabilidade deste rio, tá bom? E nós temos também a perda do solo cultivado, como eu havia falando no início para vocês. Que essa perda do solo cultivado, ela acontece principalmente quando se utilizam de técnicas inadequadas na agropecuária, ou seja, tanto na agricultura quanto na criação de animais, seria a pecuária, tá bom? Ou seja, o uso excessivo pela agricultura, quando se cultiva bastante aquela mesma região, o mesmo gênero agrícola, sem ter nenhum preparo no solo, nenhum descanso, aos poucos, aquele solo ele vai ficar infértil, né? Ou seja, improdutivo para a agricultura. Consequentemente, digamos que quase não vai nascer mais nenhuma vegetação naquele local. As queimadas também ocasionam aí a perda da fertilidade do solo. Se fala muito, né, que as queimadas ela deixam o solo mais fértil. Só que o que acontece é que ele vai deixar o solo mais fértil naquele momento, tá bom? E aí o que é que acontece? Quando você está queimado, o fogo ele simplesmente vai queimar os nutrientes presentes no solo, e a única questão da fertilidade é por conta das cinzas que ficam lá, tá? Ou seja, com a queimada aí temos mais a perda de nutrientes do que mesmo que o solo venha a ganhar esses nutrientes para melhorar aí a produtividade agrícola, tá bom? E aí, como consequência, tá, dessa má utilização do solo, nós temos aí o processo de arenização e desertificação, né, como vocês podem observar na imagem. Aqui até então era para ser uma região com vegetação, mas como ele perdeu, né, digamos assim, os nutrientes, não chega a crescer nenhuma vegetação. Então o solo fica um solo mais arenoso, né, pobre em matéria orgânica, o que vai dificultar o crescimento de vegetação, tá bom? E aqui, neste mapa muito, nesse planisfério, o que é que nós temos? Né? Essas regiões em vermelho, tá? E em amarelo seriam as regiões mais afetadas, mais suscetíveis, né, ao desmatamento que acontece nessas regiões, e elas são mais suscetíveis a esses processos de arenização, tá bom? Vocês podem observar que elas ocorrem principalmente, olha,
América do Norte, né? Aqui no Brasil também ocorre bastante, principalmente na região Nordeste e Centro-Oeste. Nós temos na África, principalmente nessas regiões mais semiáridas, tá? E grande parte aqui da Ásia, tá bom? E o desmatamento dessas regiões aqui na Europa, tá bom? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. E fica aí para vocês a atividade das páginas 362 e 363. Um forte abraço, muito obrigado aí pela atenção e até a próxima aula.